Edição das 7 de volta com um caso absurdo de imprudência no trânsito e mau exemplo de um policial militar no Rio de Janeiro. Esse fim de semana, um PM atropelou e não socorreu um ciclista que acabou morrendo. Como se isso não bastasse, esse policial não poderia nem mesmo estar dirigindo. Ele tem mais de 400 pontos na carteira de habilitação e o carro dele não passa por uma vistoria desde 2015. É muita coisa junta. Vou falar sobre isso com o Tiago Moraes, que tem os detalhes dessa história. Tiago, boa noite para você. Bom, queria que você falasse um pouquinho o que aconteceu, se esse PM já foi punido, ele se apresentou, ele está preso, está solto, pagou fiança. Oi, Leilane, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, o sargento da Polícia Militar, Marcelo Soares, de 34 anos, ele foi ouvido e liberado hoje pela manhã. Ele foi ouvido pela Corregedoria da Polícia Militar no 31º Batalhão, onde ele trabalha na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ontem à noite, policiais aqui dessa delegacia, 16ª da Barra de Tijuca, encontraram o carro do policial em frente à casa dele, foram até lá, bateram, mas o policial não saiu. Quando o carro estava sendo rebocado, porque o carro foi apreendido, o policial saiu, se apresentou aos policiais e acabou vindo de forma voluntária até a delegacia. Mas por orientação do advogado, ele permaneceu calado e foi liberado logo em seguida. De acordo com a delegada que está cuidando do caso, ele foi autuado por homicídio culposo no trânsito quando não há intenção de matar e a pena máxima chega a 4 anos de prisão. A Globo News teve acesso em primeira mão de imagens de um radar que fica na Praia da Reserva, bem na avenida onde o empresário e ciclista, o Hélio Crespo, de 42 anos, foi atropelado na manhã do último sábado, né? Foi atropelado e morto, né? De acordo com imagens desse radar, o carro do policial estava a 118 km por hora em uma via com limite máximo de 60 km por hora. Uma outra informação que está sendo checada aqui pela delegacia é que o carro do policial tem 49 multas, a maioria por excesso de velocidade e também por ultrapassar sinais vermelhos, e também a carteira de habilitação do policial, que está com 471 pontos, o suficiente para perdê-la mais de 20 vezes. Mais detalhes sobre esse caso a gente confere agora numa reportagem da Gabriela Ferreira. O policial militar Marcelo Soares, acusado de atropelar e matar o ciclista Hélio Crespo no último sábado. Na noite deste domingo, ele foi encontrado em casa por agentes da delegacia da Barra da Tijuca e levado para prestar depoimento. Mas na delegacia, o PM decidiu ficar calado. Marcelo foi autuado por homicídio culposo de trânsito quando não se tem a intenção de matar. A pena máxima para esse crime é de 4 anos. O carro, bastante danificado, foi levado para a delegacia para ser periciado. A polícia já identificou pelo menos 5 câmeras que registraram a passagem do carro do policial na manhã de sábado. Agora, a delegada responsável pelo caso aguarda o resultado da perícia no veículo, que pode calcular, pelo impacto na bicicleta, a velocidade média do carro do PM no momento do acidente. As imagens de um dos radares da orla da Barra da Tijuca mostram que o carro chegou a uma velocidade de 118 km por hora às 7h22 da manhã de sábado na Avenida Lúcio Costa, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Hélio estava pedalando quando foi atingido. Segundo testemunhas, o carro vinha em alta velocidade e bateu na roda traseira da bicicleta, que ficou presa na lataria do carro e chegou a ser arrastada. Hélio foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu. O ciclista era empresário e um dos sócios de uma rede de óticas. O policial Marcelo Soares não prestou socorro. O carro dele não passa por vistoria desde 2015 e acumula 49 multas de trânsito não pagas, a grande maioria por excesso de velocidade e avanço de sinal. As dívidas com as multas passam dos R$8 mil. O que a gente precisa saber agora são as demais circunstâncias do crime. Até porque, se ao final da investigação ficar comprovado que ele agiu com total desleixo e pela vida, inclusive, e assumiu o risco da produção do resultado, essa capitulação pode até ser alterada de sair do crime homicídio culposo de trânsito para o crime de homicídio doloso do Código Penal. Mais desleixo do que atropelar uma pessoa e não prestar socorro? Bom, vamos lá. O Detran declarou que bloqueou a carteira do sargento Marcelo Soares em novembro do ano passado e que existem 6 processos de suspensão contra ele em tramitação.
O departamento disse que repudia a falta de conduta do sargento que não cumpriu a obrigatoriedade de entregar a carteira. E que agora, com esse acidente, então vai abrir um processo de cassação contra Marcelo Soares. A Globo News não conseguiu contato com a defesa do policial militar Marcelo Soares. Mau exemplo também em São Paulo. Policiais militares agrediram várias pessoas que participavam de uma festa de rua na zona leste da cidade. Isso aconteceu ontem à tarde e, de acordo com testemunhas, teve de tudo. Teve cacetete, bala de borracha, bomba de gás, um pouco de tudo. A Paula Araújo está acompanhando esse caso. Paula, boa noite para você. Quantos policiais participaram aí dessa covardia e o que vai acontecer com eles? Oi, Leilane, boa noite a você, boa noite a todos. Bom, nas imagens que mostram os jovens muito assustados, inclusive um rapaz caído no chão, sendo agredido por um policial militar, dá para ver 5 PMs no local, então, durante essas imagens. A Polícia Militar diz que vai analisar o registro que foi feito por uma câmera de celular e justificou a presença da polícia naquele local, dizendo que alguns moradores ligaram, fazendo uma denúncia de que jovens estariam depredando lojas do bairro. A produção da Globo News foi até a região onde essa agressão aconteceu hoje à tarde para descobrir, afinal, o que aconteceu nessa festa que aconteceu no domingo, aconteceu ontem no período da tarde. O que os moradores contaram, que é uma festa tradicional do bairro em comemoração ao aniversário de uma praça na zona leste aqui da capital paulista. Acontece que essa festa, que normalmente é organizada pela prefeitura, não deveria acontecer, não iria acontecer. Só que aí os jovens decidiram organizar a comemoração por conta própria, chamaram a festa pelas redes sociais e tudo acontecia normalmente até que no meio da tarde, segundo alguns moradores, os ânimos ficaram mais exaltados. Muitos jovens bebendo, utilizando drogas e aí então algumas pessoas resolveram chamar a polícia, só que aí o tumulto piorou, a confusão começou, ficou muito grande, principalmente no local onde acontecia a festa, mas também nas ruas ao redor. Nós conversamos também com um jovem que participava dessa festa, vamos ouvir o relato dele. No momento eu estava vindo da minha casa, aí eu cheguei a chegar lá, mas tipo não passou nem 10 minutos. Já veio os polícia, tacando bomba, aí nessa já começou a correr a muvuca, um monte de pessoa mesmo. Pode voltar uns 7, 8 mil pessoas. Já começou a correr aqui nessa, eu vim pro posto de gasolina, fiquei só daqui só olhando, né, o movimento, né, mas nessa não tinha nem como, os policiais já vinham batendo. Todo mundo, não queria nem saber quem era quem, não perguntava nada, só queria que todo mundo saísse. Tirou de bala de borracha, bomba de gás, das que explode. Já vinha com o giroflex jogando a viatura pra lá e pra cá. Já vinha derrapando. Já pra assustar todo mundo, já pra todo mundo sair mesmo, pra não ter mesmo. Na hora eu fico com medo. Fico com medo, eu procuro, tipo, me afastar de onde eles estão. Tipo, num lugar de onde eu posso ver pra onde eles vai, num lugar de onde eu posso ver pra onde eu vou correr também, né? Porque os policiais batem sem dó, tá nem vendo não. Dá medo, muito medo. Bom, o Júlio César Fernandes Neves está aqui ao meu lado, é ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo. Vou conversar com ele sobre isso. Júlio, boa noite ao senhor. Bom, a Polícia Militar disse que foi até lá porque alguns jovens estariam depredando lojas. Moradores, inclusive, falaram para a nossa produção que alguns jovens estavam utilizando drogas, bebendo. Isso justifica a ação da polícia ou não? Nada justifica essa truculência e essa brutalidade que denigre a imagem da corporação. Isso não pode prosperar. Tem alguns agentes da Polícia Militar que praticam esses atos. Isto faz com que toda a corporação fique com a imagem manchada. Isso daí nós temos que corrigir. E corrigir como? Penalizando esse pessoal que tem feito isso daí de maneira recorrente, né? Não é a primeira vez que nós recebemos essas denúncias, né? E nós estamos mandando para a Procuradoria-Geral da Justiça, o Ministério Público, e para a Corregedoria da Polícia Militar, para que a gente estanque essas atitudes tão inescrupulosas e tão sem sentido que determinados agentes estão praticando. A ouvidoria, então, está propondo a abertura de um inquérito para investigar, mas a ideia é investigar individualmente cada ação, né? Até porque na imagem a gente consegue ver que um policial, por exemplo, agride, o rapaz está no chão, o outro chega, aproxima, pede para o rapaz sair, ou seja, tem a postura de cada um. Toda conduta tem que ser individualizada, né? Para ver quem realmente cometeu o crime de lesão corporal e quem não cometeu. Isso é feito
pelo promotor público, né? A pedido nosso, na Procuradoria-Geral da Justiça, o promotor público vai analisar e vai denunciar aqueles que estão errando e fazendo com que a corporação seja mal vista. Isso não pode prosperar. Muito obrigada pelas informações. Olha, Leilane, segundo o ouvidor da polícia aqui do estado de São Paulo, pelo menos 2 denúncias de agressão, como é que aconteceu no último domingo, são feitas aqui para a ouvidoria todos os meses na capital paulista. Leilane. Muito obrigada pelas informações, Paula. Isso, sem dúvida nenhuma, prejudica a imagem da polícia, cujo objetivo é exatamente proteger a população. Obrigada, Paula. A presença das tropas federais no Rio de Janeiro completa um mês. Ainda